Bom dia a todos. É um prazer enorme para mim estar aqui com vocês. Inclusive para manifestar mais uma vez o meu respeito aos conselheiros, exatamente porque vocês são as lideranças do sistema, vocês representam entidades que nós não conseguimos no dia a dia acessar, entidades que nós não temos contato, que nós não conhecemos, são de outras profissões. E a forma que eu achei de materializar a importância que eu dou ao trabalho que vocês desenvolvem voluntariamente foi pedir que a nossa equipe da Mútua ligasse para cada um de vocês para oferecer uma vaga no curso que nós financiamos e agora sobre o Transfere Gov. Por que o Transfere Gov? Adriano e eu temos conversado muito sobre isso, sobre o papel do engenheiro na sociedade, né? Esse engenheiro precisa se posicionar adequadamente. Nós verificamos que existem milhões de reais bloqueados nas contas das prefeituras, exatamente por uma falta de habilidade, de conhecimento, de competência dos nossos profissionais da engenharia, ou até mesmo pela não participação deles na utilização dessa plataforma Transfere Gov, que já foi Siconv, que depois teve outro nome, que agora é Transfere Gov. Então, as emendas parlamentares e vários recursos federais são repassados para as prefeituras através dessa plataforma, que já tem vários módulos, inclusive de módulo de engenharia, de projetos em plataforma BIM, e que exige conhecimento profundo de engenharia, entretanto está sendo operada por pessoas que não têm nenhuma formação. Quando ontem, porque esse treinamento foi transmitido ao vivo para Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Tocantins, que são as Caixas Norte, e eu coloquei no nosso grupo das Caixas Norte, os diretores da Caixa Norte, disse, olha, está aqui, ó, centenas de obras em todos esses estados paradas. O tempo médio, o ciclo médio, para vocês terem uma ideia, de movimentação, desde que o recurso é liberado pelo governo federal para ser utilizado pelas prefeituras, o tempo médio de você elaborar a proposta, de você submeter a proposta, de ela ser avaliada, de você corrigir o que está faltando, de você ajustar os projetos, de você prestar conta para receber a outra parte da medição, etc., é de 6 anos. Quando a gente diz assim, por que as obras públicas nunca acabam, né? Só que antes, isso nós estamos falando daquelas que seguiram um ciclo. E daquelas que são rejeitadas de imediato, inúmeras. Um grande percentual de propostas que são submetidas através dessa plataforma e que não são aprovadas de início logo, estão fora, não tem como financiar isso. E existe a necessidade real daquela obra, daquele serviço, e que envolve engenharia, geociência e tecnologia. Entretanto, nossos irmãos de profissão, não tenho emprego, não tenho renda, estou passando uma situação difícil. De um lado, nossos profissionais padecendo, do outro lado, a sociedade que precisa dessas obras e serviços e não está sendo atendida. O que justifica isso? E eu mandei para os nossos diretores da Caixa Norte, olha, precisamos ajudar, como Caixa Norte, os nossos profissionais a assumirem essas posições, qualificá-los para isso, apoiá-los nessa jornada de garantir que o recurso público, o dinheiro federal, se transforme efetivamente em obras e serviços para os cidadãos da Amazônia. Então, quando eu encaminhei isso para vocês, pedi que ligasse, que a nossa equipe da Mútua ligasse, oferecesse uma vaga para os senhores e deixando os senhores, pelo tempo exíguo que tem, disponibilizasse para algum engenheiro, algum geocientista ou tecnologista que vocês entendam que possa aprender sobre isso e se tornar um multiplicador desse conhecimento. Bem, o curso foi transmitido ao vivo, nós vamos depois editar e vamos disponibilizar no canal da Mútua. Eu peço que vocês se inscrevam no canal da Mútua, que foi recentemente criado. Já tem o curso, como a Adriana falou, de aterro sanitário, dimensionamento de aterro sanitário. Já tem o curso de construções sustentáveis e certificações Green Build. E os próximos cursos que virão também serão hospedados no canal do YouTube da Mútua Pará, exatamente porque o nosso profissional está em trânsito, está viajando, às vezes só tem à noite, ou um sábado, ou um domingo para se capacitar. Ele não tem condições de vir aqui, por exemplo.
Então, a ideia é socializar a informação, a ideia é compartilhar conhecimento. Estava conversando com a Adriana que, de fato, o nosso desafio é um desafio ético. Esse é o desafio desde que a primeira bomba atômica foi disparada no nosso planeta Terra, se tornou o maior desafio da tecnologia, da engenharia. A adoção de uma ética, inclusive baseada numa moralidade que dê conta dos outros seres vivos que coabitam conosco aqui na Terra, uma moralidade da natureza, porque nós já temos uma capacidade extraordinária de construir coisas, inclusive altamente destrutivas. E às vezes com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com a não socialização de informação, com a crença da escassez, de que não tem para todo mundo, então eu vou garantir o meu nicho de mercado, não vou nem falar nada que possa permitir ao outro atuar nesse segmento que é meu, que eu domino. Então, esses comportamentos egoístas, essas atitudes, essas posturas, às vezes, de uma crítica não construtiva, apenas de difamar, de prejudicar o outro, essa omissão tão presente no nosso sistema, né? A gente não faz nada, e isso é uma coisa que se observou na política depois da Segunda Guerra Mundial. O problema não são os maus, o barulho que os maus fazem, né? O grito dos maus, é o silêncio dos bons o problema. Então, nós não estamos nos posicionando adequadamente. Eu tenho participado de várias reuniões das lideranças do sistema a nível nacional. Não há um posicionamento firme em relação ao apoio ao que está sendo construído, que está sendo realizado, aos ambientes favoráveis que estão sendo construídos, porque, veja, nossa missão, e cada um de vocês como liderança, e a nossa na Mútua, é criar ambiente com o apoio do CREA, porque todos esses ambientes para o desenvolvimento de capacidades e competências que tornaram nossos profissionais capazes de atuar, só pode ser criado com a união do sistema, com FEA, CREA, Mútua. É fato que o trabalho da Mútua é dar condições para os profissionais do CREA, liderados pela Adriana, atuarem na melhoria da sua própria qualidade de vida e das outras pessoas. E eu digo a vocês uma coisa: só é possível prosperar, só é possível gerar riqueza, só é possível gerar bem-estar se nós acharmos uma forma de servir a muitas pessoas. E, de fato, o nosso sistema, que é grandioso, que é extraordinário, que é único no mundo, ainda não achou essa forma de servir a muitas pessoas. Nós estamos sempre servindo a poucas pessoas. E por que eu estou dizendo isso? Nós fizemos aqui, fechamos, né, o nosso orçamento da Mútua, o orçamento que eu herdei, né, não foi pensado por mim. Eu entrei em janeiro e herdei um orçamento, tive que executá-lo, estou executando. Mas nós fizemos a nossa primeira proposta orçamentária, né, reunindo a diretora Milena, a diretora Thaís e eu, ouvindo as demandas dos profissionais em todo o Pará, desde a nossa campanha. Adriana e eu caminhamos, ouvimos as pessoas, entendendo que a Mútua, que é uma caixa de assistência dos profissionais do CREA, ainda não assiste ou tem poucas ofertas do ponto de vista de assistência. Por exemplo, como é que a Mútua hoje não tem um psicólogo, não tem um serviço de odontologia, não tem uma telemedicina, né, não tem um assistente social, se ela é uma caixa de assistência? Então, ela se resumiu a ser um banco ou uma financiadora de carro. Eu conversei com os senhores sobre isso, sobre essa perversão no sistema. Por que uma perversão? Porque se eu pego um orçamento de 10 milhões e dou isso em benefícios reembolsáveis, os 10 milhões, que seria a receita vinda da ART mais os reembolsos do que já foi emprestado, eu consigo atender menos de 300 pessoas, e nós somos 4 mil mutualistas, apesar de termos 45 mil profissionais registrados no sistema. Então, existe algo mais terrível do que isso? Como é que eu estou escolhendo isso? Como é que eu estou dando dinheiro para as pessoas? Com que critério? O que é isso? Que eu pego todo o dinheiro e dou para menos de 300 pessoas. E às vezes as mesmas pessoas, às vezes é o 17º pedido.
Se eu botar isso tudo em carro, porque esse é o apelo, eu só atendo 140 pessoas num ano e gasto os 10 milhões. E não atendo os pedidos completos, porque são cerca de 16 pedidos por mês para veículo. Então, daria mais de quase 200 pedidos. Eu só consigo atender 144 pegando os 10 milhões. Qual é a lógica disso? Nós precisamos construir coisas que atendam a todos os profissionais do CREA. Porque eu tenho ouvido também dizer que a multa tem que olhar para os 4 mil, por exemplo, da Mútua Pará. Não, a Caixa de Assistência é dos profissionais do CREA. Se essa pessoa, por um motivo que eu ainda estou estudando, eu busco compreender, apesar de estar emitindo a RT, 20% do valor desse RT está indo para a Caixa de Assistência para voltar para ela como proteção social, previdenciária e assistencial. Mas ela se recusa a fazer parte disso. É como se eu tivesse pela primeira vez pago um plano de funeral, por exemplo, e depois não quis mais pagar e quando eu morrer eu não vou poder usar. Então eu vejo que as pessoas estão descobertas, desprotegidas, quando na verdade, se a gente pensar que dos 20% do valor da RT que chega para a Caixa Pará, assim como para todas as outras caixas do Brasil, 30% vai para a sede. Então nós temos lá um valor que garante, sem sombra de dúvida, e isso é único no mundo, para os profissionais do sistema Confea Crea Mútua, uma proteção previdenciária, social e assistencial, para o momento mais difícil de suas vidas. Eu durmo bem todos os dias, desde que assumi a diretoria-geral da Mútua, porque não há um dia que eu não me esforce para proteger o maior número de pessoas que eu puder. Porque no momento mais difícil, quando a pessoa tiver um câncer, uma doença, uma invalidez temporária, uma perda de emprego, que ela não possa pagar seu próprio alimento, não possa pagar aluguel, não consiga sobreviver, ela vai estar assistida mais tranquilamente. De 1 a 3 salários mínimos durante 4 meses, podem se prorrogar até 1 ano, até que ela consiga se recolocar. Tranquilamente, não há dúvida sobre isso. Ela só precisa aderir. Ela só precisa pagar R$160 por ano. E desses R$50, desses 160, R$50 vai para o Tecnoprev, para a Previdência Privada, né? E o resto é para esses benefícios, auxílio pecuniário, pecúlio, auxílio maternidade. Então, eu estou convicto disso, de que a nossa missão, e todos nós como liderança, é falar sobre isso e falar sobre um outro aspecto, que é a capacitação. Nós temos que continuar, e aí vem o auxílio assistencial, previdenciário, né, essa cobertura, esse suporte para que a gente tenha condições de continuar trabalhando hoje. E mais do que isso, ao tempo que eu trabalho hoje, eu já tenho que desenvolver hoje mesmo as competências para fazer esse mesmo trabalho amanhã, porque amanhã é diferente, é outra tecnologia, é outra forma, é outro jeito, são outras ferramentas, são outras técnicas. Grande parte dos nossos profissionais estão vivendo hoje uma angústia, um sofrimento, por não se sentirem mais preparados para atuar no mercado. E eles ainda estão no auge da sua vida produtiva. Esse sentimento de impotência, sobretudo porque nós vivemos num mundo em que não conseguimos mais prever o futuro. O futuro é totalmente imprevisível. Só resolveremos esse problema e superaremos essa angústia se nós nos unirmos. E essa é a boa notícia. Nós somos um sistema. Confea Crea Mútua, cada um com suas atribuições, e todos voltados para o bem da sociedade. Sociedade que nós fazemos parte, né? Nós somos integrantes. Então, eu vejo, por isso que eu falei no início, a capacitação dos profissionais, né? Que também não adianta capacitar alguém para fazer coisas ruins. Então, a conduta ética, a moralidade, o trabalho pelo bem comum, quando sendo os grandes desafios de todos nós. Por isso, no orçamento, eu coloquei pela primeira vez, então eu tenho 10 milhões. Por que eu vou usar 10 milhões de benefícios reembolsáveis? Por que eu não pego 1 milhão e invisto em capacitação e treinamento? O que me impede de fazer isso? Por que eu não pego 3 milhões e invisto em telemedicina, em serviços de odontologia, em psicologia? Os filhos dos nossos amigos de profissão, que estão no espectro autista, que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não é isso? E que não são, por isso mesmo, menos brilhantes do que seus pais. Pelo contrário, são geniais, só precisam de apoio. Por que a multa não está dando esse apoio?
E o pai está sofrendo e tendo que sair para trabalhar, a mãe, engenheira, está saindo para trabalhar, sem saber o que fazer pelo filho, porque não tem condições de investir num psicólogo para o filho. Eu não entendo por que nós, como sistema, não estamos investindo nisso. Eu aloquei. Se vai ser aprovado o orçamento desse ano, ousado como ele está, em que eu tiro 3 milhões para investir em assistência, eu não sei, mas estou passando para vocês, porque essa responsabilidade é de todos nós como liderança do sistema. Eu falei sobre isso com a Adriana, como a grande líder dos profissionais do CREA do nosso estado, nessa era de revolução, porque nós estamos vendo uma revolução. Então, eu espero que cada um de vocês assuma essa responsabilidade também como sua. Todos nós somos voluntários, todos nós que aqui estamos. E é por isso que não há dinheiro no mundo que pague o que nós vamos fazer pelos nossos irmãos e pelas futuras gerações de engenheiros e geocientistas nesse estado. E eu quero dizer a vocês que, quando eu fiz a pergunta e pedi o apoio da Adriana também, para enviar para todos os líderes do sistema, incluindo inspetores, agora tenho mais de 100, que respondesse sobre a telemedicina, porque eu disse na reunião das Caixas Norte que a telemedicina não é uma alternativa para o Pará, é a única possibilidade de nós atendermos nossos profissionais. Porque se hoje nós tivéssemos um plano de saúde, e é impossível para nós, não temos condições financeiras de investir nisso, mas se nós tivéssemos como é que esse profissional que está lá em Jacareacanga, esse profissional que está lá em Rondon do Pará, esse profissional que está lá nas ilhas, lá no arquipélago do Marajó, em Gurupá, como é que ele teria que esperar 3, 4 dias para agendar uma fala com o cardiologista, e ele teria que se deslocar para fazer isso em algum ponto de atendimento. Quando, na verdade, quando essa engenheira que está numa obra, no serviço, uma geóloga, um geógrafo, um engenheiro, e o filho está com febre em casa de madrugada, poder ligar para um profissional, um pediatra, e ter lá ter a orientação e já ter como a prescrição para comprar um remédio, tudo validado, tudo certinho, como é que nós vamos abrir mão disso? Ou se um profissional trabalhando no meio do mato aí tiver um sinal, seja por Starlink, por qualquer coisa, mas conseguir falar e dizer o que está sentindo e a sua vida ser salva por um cardiologista que está do outro lado ali, altamente qualificado para fazer essa intervenção. Nós vamos abrir mão disso? Aí eu perguntei para as lideranças, só 200 e poucas pessoas responderam, nós somos 145 mil. Desculpa, nós somos 45 mil. Então, nós não temos ainda uma amostra representativa dizendo, nós queremos isso, invista nisso, esse dinheiro da multa é para isso. Então, temos que assumir a responsabilidade. Cada um de nós tem que falar com mais 5, mais 10, mais 20, mais 30 profissionais, dentro das nossas entidades de classe, principalmente, e dizer, responda este questionário, porque ele prova que realmente nós temos que, aceitamos, queremos, estamos determinados a investir os recursos que vêm do pagamento da RT em proteção, em telemedicina, em serviços odontológicos, em saúde mental. Eu preciso que vocês respondam isso. E acredito que farão. E farão rápido. Assim como existem pessoas que acham que não adianta colocar mais gente na multa. Olha só, vocês sabem que nós temos 1.200.000 profissionais e só temos 180 mutualistas. O que explica isso? Nós temos 45 mil no Pará e só 4.200 mutualistas. O que explica isso? Uma crença, inclusive de lideranças, que acham que não é bom colocar mais gente na multa, porque não vai ter dinheiro para emprestar para o carro. O que isso tem a ver? Eu disse que eu quero os 45 mil como mutualistas. Todos têm que ser protegidos, todas as famílias têm que estar amparadas. Se um pai de família morrer e ele for mutualista, a família dele recebe 60 mil se for um acidente. Isso, pelo salário médio das pessoas que trabalham em prefeituras, por exemplo, daria quase 2 anos de salário, até que a família possa se recuperar da perda daquele provedor. Eu não quero que uma criança passe privações, ou que uma mãe que perdeu o seu marido engenheiro tenha que pedir dinheiro para comprar comida. E eu tenho certeza que vocês não querem isso também. Então, vamos proteger as pessoas. Eu disse desde o primeiro momento que isso é um ato de amor, um ato de bondade. O Mutualismo Essencial é uma campanha que nós criamos, nós vamos, inclusive, fazer o curso agora, domingo de drone em Altamira. De lá eu vou sair pela expedição transamazônica. Tive dificuldade, inclusive, de as pessoas entenderem a importância disso. Vai gastar dinheiro com isso, né? Porque tem que ter um combustível, tem que ter o deslocamento, o CREA está me apoiando.
Mas eu disse, rapaz, isso está saindo muito barato, essa expedição. E sabe por que está saindo barato? Nós vamos andar, olha, o nosso caminhamento, saindo de Altamira, nós vamos para Castelo dos Sonhos, de Castelo dos Sonhos nós vamos para Novo Progresso, nós vamos para Moraes de Almeida, de Moraes de Almeida, Itaituba, Belterra, depois Mogi dos Campos, depois Novo Repartimento. Fazendo a discussão sobre o mutualismo essencial e tentando proteger o maior número de pessoas possível. E por que isso está saindo barato? É porque é um trabalho voluntário, eu estou fazendo de graça. A mútua só está custeando a logística. Então veja que esse esforço que eu estou fazendo, e que não é menor do que o de vocês, de estarem aqui, inclusive, me ouvindo, e que não é menor do que o de vocês que estão há anos no sistema trabalhando, lutando pelos profissionais, não pode ser perdido, não pode ser um sacrifício de tolo. Nós temos que atingir nosso objetivo de proteger o maior número possível de pessoas. O Mútua Júnior, eu quero encerrar dizendo que o Mútua Júnior será nosso foco. Nós assinamos um contrato de cooperação técnica, CREA e Mútua. Todas as pessoas que estiverem agora no programa CREA Júnior serão beneficiárias do Mútua Júnior. O que é beneficiário? Eles vão ter direito a todos os benefícios de um mutualista, só não dos empréstimos reembolsáveis. Mas todo o resto, assistência previdenciária, vão poder investir no Tecnoprev e garantir o futuro deles como engenheiros, geocientistas e tecnologistas. Então, eles vão acessar o Clube Mútua de Vantagens, eles vão ter as assistências todas previstas e as vantagens, eles vão ter acesso às normas da ABNT gratuitamente. Então, é isso. Se vocês conhecem, têm contato, os filhos de vocês, os netos de vocês, os amigos de vocês, né, que têm filhos na engenharia, eles precisam saber que agora eles estão sendo realmente amparados e assistidos pela Mútua. O Mútua Júnior, para mim, é o programa mais revolucionário que existe, porque é a nossa chance de formar os novos mutualistas e garantir o mutualismo essencial. Tá bom? Agradeço muito vocês terem me ouvido e conto com vocês